Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Murilo Reis, eu sou engenheiro civil, atualmente atuo dentro de um banco público e tenho especialização, pós-graduação na área de avaliação de imóveis. E venho aqui apresentar para vocês agora o método avaliador de elite. Avaliador, Murilo, você pode estar perguntando. Isso porque provavelmente você ainda não abriu os olhos que existe um grande nicho de mercado, que na minha concepção hoje é o oceano azul da engenharia, que trata da avaliação de imóveis e das perícias, sejam elas judiciais e extrajudiciais. E nesse método eu quero mostrar para você como você vai se inserir nesse mercado e como você vai começar a faturar, a ganhar dinheiro com a avaliação de imóveis. É fato que hoje no mercado atual, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí, engenheiros, arquitetos, saíram da faculdade com aquele pensamento de conseguir um emprego. Mas eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. A notícia ruim é que os empregos serão cada vez mais escassos. Isso porque a própria legislação trabalhista está mais flexível, o que hoje torna muito mais em conta a terceirização das atividades. Porém, se falta emprego, nós temos muito trabalho para ser realizado e é sobre isso que a gente vai tratar aqui com vocês para mostrar oportunidades que vocês podem trabalhar aí mesmo da sua casa, ganhando dinheiro e atuando no mercado. Eu tenho certeza que você não estudou tanto tempo, investiu tantos recursos para você conseguir a sua graduação e ter agora as dificuldades desse mercado tão competitivo. Então eu quero lhe apresentar um novo mercado, um mercado onde você poderá ser protagonista, porque afinal de contas é um mercado que tem muitos poucos concorrentes. Isso acontece basicamente porque na maioria das faculdades, seja de engenharia ou de arquitetura, ninguém lhe falou que existe esse mercado. E eu vou lhe mostrar aqui hoje o tamanho desse mercado que você não sabia ainda e vai descobrir nesse nosso método. Muito importante, primeiro eu contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Eu lá, quando me formei, consegui o meu primeiro emprego em construtoras, mas eu sempre sabia que eu não poderia confiar no mercado de trabalho tradicional. Isso porque a gente sabe da instabilidade da construção civil no nosso país. Então, uma das coisas que eu fiz foi me capacitar para que eu tivesse várias ferramentas de trabalho que, se porventura eu perdesse o emprego, eu não ficasse em uma situação complicada. E uma dessas vagas que eu busquei foi exatamente atuar na área de avaliação de imóveis. E por isso, lá atrás, eu fiz uma pós-graduação na parte de avaliação de imóveis e perícias. Confesso a vocês que eu também não conhecia essa área. Eu fiz mesmo porque abriu na minha cidade e eu fui lá meio, né, para poder ganhar algum conhecimento a mais. Alguns colegas falaram que era uma área boa, mas eu fui meio descrente. E não é que eu encontrei ali realmente. Eu fiz 4 pós-graduações e aquela pós-graduação foi a que realmente me trouxe os maiores frutos profissionais e financeiros. E vou mostrar aqui para vocês sobre isso. Só para vocês terem uma ideia do grau, do potencial dessa área, agora já no ano de 2020, acabei de fazer 4 avaliações que dão um total de R$ 40 mil, tá certo? Nesse caso, uma avaliação extrajudicial. Também no final do ano passado, 2019, eu fiz 8 avaliações para um órgão público aqui no meu estado e rendeu mais R$ 28 mil essas avaliações. E vocês vão perceber que essa avaliação ela não é algo difícil, não é algo muito trabalhoso. Ela requer apenas que você tenha conhecimento. E é isso que eu quero lhe mostrar aqui nesse workshop. Pois bem, depois que eu me inseri nessa pós-graduação, eu comecei a perceber o tamanho desse mercado e comecei a fazer essas atividades em paralelo com a minha ocupação principal. Então você aí que já está ocupado no mercado, já atua com outras áreas, você pode agregar mais essa área de atuação ao seu escritório, enfim, ao seu trabalho, ou ainda que você tenha um emprego, você pode fazer isso por fora como mais uma possibilidade de ganhar dinheiro. Porque afinal de contas, a todo momento, todos os dias, centenas, milhares de avaliações estão acontecendo no nosso país. E você pode então entrar nesse mercado. Pois bem, então vou apresentar para vocês aqui o nosso método de avaliação
o método avaliador de elite. E para que vocês possam saber o tamanho desse mercado, eu vou trazer aqui algumas informações bem sucintas, por exemplo, do ano de 2019. E olha que em 2019 nós ainda não estávamos com o mercado bombando, estava uma pequena retomada, mas ainda assim os números que mostram a quantidade de avaliações nos principais contratantes é muito grande. Por exemplo, nós temos aqui, eu peguei dados até outubro de 2019, porque o balanço final do ano ainda não foi fechado exatamente devido à pandemia, mas o principal banco que contrata avaliações no país é a Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque ela é que domina cerca de 70% do mercado das transações imobiliárias, dos financiamentos imobiliários. E para cada uma pessoa que busca um financiamento, seja um imóvel novo ou usado, o banco vai mandar um avaliador fazer uma avaliação para ele saber até quanto ele pode emprestar para aquela pessoa adquirir o seu imóvel, de modo que ele tenha segurança. Porque porventura a pessoa deixe de pagar aquele imóvel, o banco terá então que adquirir, tomar aquele bem para ele novamente e botar no mercado através de um leilão. Então ele precisa saber isso e por isso as avaliações dão segurança ao sistema bancário. Então até outubro de 2019, ou seja, em 10 meses, foram 347 mil avaliações somente na Caixa Econômica. Então, por exemplo, tirando aqui uma média, tu vai ter em torno de 35 mil avaliações por mês, isso na Caixa. Considerando que ela domina 70% do mercado, e fosse juntar agora todos os bancos, tu teria aí quase 50 mil avaliações por mês juntando todos os bancos, tá certo? Por exemplo, na Caixa, esses dados aqui foram apresentados no último congresso de avaliações, o Cobreap, que foi em Salvador. A Caixa até então tinham 5 mil empresas, 4.997 empresas que pegavam esse tipo de serviço. Ou seja, em média, cada empresa pegou 74 avaliações por ano, tá certo? Então, ou seja, somente com esse banco, Caixa Econômica, se eu fosse pegar uma média aí, tu teria mais ou menos 7 avaliações por mês. É óbvio que quando você presta serviço para um banco, você tem que ter uma pequena empresa, tá certo? E isso, você precisa desmistificar isso da sua cabeça. Não é complicado hoje abrir uma pequena empresa para prestar serviços. E isso traz várias vantagens, inclusive do aspecto tributário, tá certo? Do que trabalhar como pessoa física. E uma outra coisa também que é importante dizer é que esse aqui é apenas um dos empregadores, dos contratantes. Mas você pode ter, então, se cadastrar em vários bancos. E vou mostrar, por exemplo, para vocês o número do BB, do Banco do Brasil, que já tem um mercado menor, né, do que a Caixa Econômica. Foram mais 54 mil avaliações. Além disso, você tem Banco do Nordeste, para quem é do Nordeste, BASA, para quem é aqui da região norte amazônica, enfim, e todos os demais bancos, como Itaú, Bradesco, precisam de fazer essas avaliações. Então é um mercado imenso. E como vocês veem, nós temos ainda poucas empresas que fazem esse tipo de serviço e você também pode, então, ser uma dessas empresas, tá certo? E prestar esse serviço. Agora, além disso, como eu falei, nós temos os outros bancos e um outro grande contratante de serviços de avaliação é a Justiça, né, nas perícias judiciais. Então, é um mercado bastante amplo. É importante lembrar para você que na perícia judicial nós temos a contratação de pelo menos 3 profissionais em cada ação. Por quê? Porque vai ter um profissional assessorando cada lado, né, daquele conflito. Por exemplo, vamos imaginar que seja um casal que está em processo de separação e querem avaliar os bens, né, para uma divisão, enfim. Cada profissional vai assessorar um dos lados desse conflito e o juiz vai nomear um terceiro para poder verificar o que os lados estão pleiteando e chegar a um resultado final. Então é um mercado imenso e que eu vou mostrar para vocês aqui que também é de fácil acesso, porque afinal de contas lá na legislação mostra que você pode se credenciar nos tribunais de justiça para também prestar serviço, tá certo? Para esse contratante. E eu tenho certeza que muito provavelmente você não sabia disso e começou a saber disso agora. Agora, como eu falei para vocês, exatamente devido a nós não termos esse tipo de conhecimento na faculdade,
Eu, que tenho aproximadamente aí 50 mil seguidores nas redes sociais, fiz uma enquete para mostrar para as pessoas se elas sabiam que isso era uma atividade de engenheiro ou arquiteto, ou, por exemplo, exclusivo do corretor de imóveis. E olha para minha surpresa, 70% das pessoas que responderam essa enquete achavam que esse serviço era um serviço de corretor. E eu vou mostrar para vocês que, na verdade, ele nem é de corretor. Ele é de engenheiro e arquiteto de acordo com as normas técnicas, tá? E aí, para que você possa já ir se adequando à norma técnica, eu vou pegar aqui alguns conceitos muito importantes. Primeiro, que a norma já chama essa área de atuação de engenharia de avaliações. Está exatamente com esse termo. E por que é engenharia de avaliações? Porque é um conjunto de conhecimentos técnicos e científicos especializados aplicado à avaliação de bens, e a norma deixa claro. Pessoal, eu simplesmente copiei o que está na norma, tá? Norma 14653, parte 1 de 2019, que diz que essa avaliação de bens é feita por arquitetos e engenheiros, e você talvez não sabia disso e está sabendo agora que esse é uma área de mercado muito promissora para que você possa se inserir, tá certo? E o que é a avaliação de bens? A avaliação de bens, então, é a análise técnica. É muito importante vocês perceberem que a norma bate muito na tecla de que tem que ser usada uma técnica. Não é simplesmente eu pegar, passar pelo mercado, olhar os valores dos imóveis e ir lá escolher um, enfim, ou simplesmente tirar uma média. Não, é uma avaliação técnica que visa identificar valores, custos e indicadores de viabilidade econômica para um determinado objetivo, finalidade e data, considerando determinadas premissas, ressalvas e condições limitantes. E isso foi o que eu busquei lá na norma 14653, né, no item 3.1.5. E você pode estar me perguntando o que é necessário para avaliar bem. Por exemplo, você pode estar me dizendo, estar se perguntando, mas Murilo, é necessário obrigatoriamente que eu faça uma pós? A resposta é não, e vou mostrar aqui para vocês agora. Embora eu recomende muito que você faça. Para mim foi um total diferencial na minha carreira a pós-graduação em avaliação e perícias. Por quê? Porque lá eu tive vários módulos onde eu pude ter uma formação mais abrangente nessa área. Embora existam cursos de curta duração que também podem fazer você começar a se introduzir nesse mercado. Mas não pense que você fazer um curso de extensão, enfim, um curso de curta duração, será suficiente para que você possa fazer avaliações. Você vai precisar de mais cursos, porque você vai precisar de um curso básico, um curso avançado, um curso para aprender a usar o software. E a grande vantagem de uma pós-graduação, por exemplo, é que ela já traz tudo isso. Mas você pode ir montando a sua escadinha de conhecimento para que você atinja os seus objetivos. Agora, é fundamental você entender uma coisa. Não é uma área que você vai conseguir aprender sozinho, infelizmente. Por quê? Porque mesmo os melhores livros do mercado não são suficientemente didáticos para que você estude e aprenda. Afinal de contas, é uma área que requer uma estatística bem avançada, né, e que não fica fácil você conseguir entender isso através de livros, tá certo? A mesma coisa a norma. A norma ela tem um grau de complexidade muito alto para quem nunca entrou nessa área. Agora, depois que você der esse start, com certeza você vai perceber que parecia muito difícil, mas na verdade é fácil fazer avaliações. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Bem, e onde é que fala então que eu, enquanto graduado, por exemplo, em engenharia ou arquitetura, posso fazer avaliações? Aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. Ó. A Lei 5.194, que é a lei que trata da habilitação profissional do engenheiro, diz que as atribuições do profissional engenheiro consistem em estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. Então, já está falando claramente avaliações e perícias, tá certo? Automaticamente, quando você se forma, você já está habilitado a fazer isso. Mas é importante você entender que nem tudo que eu estou habilitado eu sei fazer. E é por isso que você precisa, então, se capacitar para que você possa atuar nessas áreas, tá certo? E aí o que vai mudar é exatamente no que tipo de avaliações e perícias você pode fazer dependendo da sua engenharia. Por exemplo, o engenheiro civil pode fazer pré-edificações, estradas, pista de rolamento,
etc, etc, etc. Eu não vou ler tudo aqui para não ficar muito cansativo. Mas, principalmente hoje, esse mercado com engenheiro civil é o mercado da avaliação dos imóveis urbanos, para avaliar um apartamento, um lote, um terreno, uma casa, um prédio comercial. Esse tipo de avaliação é a mais recorrente, um galpão. Mas o profissional de engenharia ele pode, então, abarcar todas essas áreas que são da sua competência, tá certo? Já no caso do engenheiro mecânico, ele também é utilizado nessa área. Por quê? Porque ele pode, por exemplo, avaliar máquinas e instalações. Vamos imaginar um exemplo aqui fictício, que vai passar uma estrada por meio de uma fábrica e que essa fábrica eu não consiga, por exemplo, desmontar os equipamentos, eu vou perder aqueles equipamentos. Para poder fazer uma avaliação daqueles equipamentos e indenizar então o proprietário daquela fábrica, será necessário um engenheiro mecânico. E digo a vocês, muitos engenheiros mecânicos também não sabem dessa área. Muitas vezes, quando lá no banco onde eu trabalho a gente precisa contratar engenheiros mecânicos, existem poucos no Brasil. A gente precisa chamar a pessoa de outro estado para vir fazer devido à falta desse profissional da engenharia mecânica que seja atuante nessas áreas, tá certo? O engenheiro agrônomo também é bastante utilizado, como por exemplo para avaliar construções para fins rurais. Por exemplo, se eu tenho um terreno que é rural, que tem plantação, nesse caso, por exemplo, o engenheiro civil, o arquiteto não pode fazer. Por quê? Porque exatamente tem que ser avaliado outras coisas além simplesmente da terra. E sim, por exemplo, o seu potencial agrícola, se porventura ela tiver lá plantações, quem vai fazer essas avaliações dessas plantações existentes a nível de indenização desse proprietário é o engenheiro agrícola, o engenheiro agrônomo. Se lá existem, por exemplo, construções rurais, como por exemplo abatedouros, enfim, o profissional agrônomo ele também pode fazer esse tipo de avaliação, bem como também se lá houver os chamados semoventes, que são o quê? Os animais. Então vamos imaginar que tenha que ser indenizado alguma fazenda por conta do rebanho lá existente. Quem faz essa avaliação é o engenheiro agrônomo. E como eu disse, assim como com o engenheiro mecânico, falta conhecimento para os profissionais da agronomia, que essa é uma área que é fundamental e que tem muita demanda de trabalho dentro do nosso setor, tá certo? E o engenheiro eletricista também ele pode fazer as avaliações dentro do escopo dele, como por exemplo na área de geração, transmissão, distribuição de energia. Então, por exemplo, se porventura, voltando àquele exemplo da estrada, essa estrada vai atravessar uma subestação elétrica, né, e que porventura não se consiga desmontar alguma parte desse sistema, então terá que ser indenizado o proprietário, a empresa proprietária daquele sistema. E aí, nesse caso, o engenheiro eletricista fará esse tipo de avaliação, tá certo? O engenheiro de produção também faz isso para a parte de procedimentos de fabricação industrial, método de sequência de produção, enfim. A nível de exemplo, vamos imaginar, mais uma vez, que uma pessoa tem uma pequena fábrica de gelo. Vou pegar aqui uma fábrica bem pequena. E esse terreno, ele seja, porventura, na justiça, ele seja solicitado por um proprietário, porque aquela pessoa que tem a fábrica de gelo simplesmente ocupou ali aquele terreno, tá certo? Óbvio que para essa pessoa, se ela já está estabelecida lá há muito tempo, para que ela seja retirada dali, apesar dela estar ocupando ilegalmente aquele terreno, muitas vezes o juiz vai determinar que seja indenizado aquela estrutura que tem ali. E observe que se essa fábrica estiver funcionando, aquela pessoa que está lá, ela está ganhando dinheiro produzindo gelo. Ora, quanto que eu vou ter que indenizar essa pessoa pelo fato dele não ter mais aquela fonte de renda daquele processo de fabricação de gelo? Para fazer esse tipo de avaliação, o profissional é o engenheiro de produção. Então é uma área que tem demanda para vários tipos de profissionais, tá certo? Também nós temos para o arquiteto, tá? Eu nem vou ler tudo aqui porque as atribuições do arquiteto são muito grandes, de acordo com a sua lei, que é a Lei 12.378, mas lá diz que o arquiteto também pode fazer vistoria, perícia e avaliação. Então, quem pensa que arquiteto é só para fazer projeto, se engana. Aqui nós também temos uma área com demanda que o arquiteto pode ocupar. E aí, talvez você esteja me fazendo a pergunta, Murilo, e o corretor de imóveis? Bem, eu já mostrei para você
que na norma não fala em corretor de imóveis. Embora na lei do corretor de imóveis fala lá que ele possa opinar quanto à comercialização imobiliária. Veja bem, opinar. E aí, o conselho deles, e agora não é mais lei, ou seja, o conselho deles criou uma resolução que permite, e olha só como essa resolução ela é ambígua. Logo no início, ela disse que ela está considerando as normas da ABNT, a 14653, parte 1. Ora, se ela está considerando uma norma que diz que esse serviço é de engenheiros e arquitetos, já observa que essa resolução aqui ela é frágil. E essa norma, essa resolução, desculpa, ela fala que o profissional corretor de imóveis pode fazer um chamado parecer técnico de avaliação mercadológica. Observa que não é um laudo de avaliação de imóveis. É claro que esse conflito ainda vai demorar muito para ser resolvido, né, pela justiça. Mas hoje o que eu posso falar para vocês é como é que o mercado vê essa questão. Então, será que o mercado também entra nessa de o corretor pode avaliar ou só engenheiro e arquiteto? E aí eu vou falar para vocês aqui os principais contratantes. Como eu já disse para você, a Caixa Econômica Federal, quando abre o seu edital, já deixa claro que ela quer contratar técnicos de engenharia, arquitetura e agronomia para fazer avaliação de imóveis. Ou seja, em nenhum momento o corretor entra aí. A mesma coisa para o Banco do Brasil, que credencia pessoas jurídicas, né, que estejam registradas no CREA e no CAL, para fazer atividades técnicas de engenharia e ou arquitetura, para prestar serviços técnicos, profissionais relacionados à avaliação de bens. E tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou colocando os links aqui para vocês perceberem que é informação oficial, tá certo? A justiça também, ela entende, já em várias decisões, que, por exemplo, às vezes o próprio juiz, ele nomeia o corretor de imóveis para poder fazer as avaliações, porque ele também não conhece a legislação. Isso é muito comum. Então, na cabeça, no imaginário popular do leigo, que não é um técnico, ele pensa o seguinte: é para avaliar imóvel, chama um corretor. Exatamente como muitos engenheiros e arquitetos que também não conhecem a área. Só que, se uma das partes conhece as normas, é facilmente derrubável um laudo feito por um corretor. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Lá no TRF4 aconteceu isso. Nomearam um corretor de imóveis e aí uma das partes entrou mostrando a norma técnica. E qual foi então a decisão? Impugnou fundamentalmente o valor atribuído ao bem penhorado, que tinha sido atribuído por um corretor de imóveis, e impõe uma realização de uma nova avaliação por avaliador oficial, ao que não equivale à leiloeira do juízo, uma vez que a competência legal para avaliação técnica econômica de imóveis para fins judiciais é por lei reservado ao engenheiro civil inscrito no CREA. Nessa decisão aqui, ele não falou do arquiteto, muito provavelmente porque uma das partes que entrou com esse recurso, devia ter um engenheiro assessorando, e aí nesse caso ele só falou do engenheiro, mas o arquiteto também pode fazer avaliações, como eu já mostrei através da norma. E uma decisão mais recente até do TJ São Paulo fala que, ele faz toda uma decisão que está aqui nesse site, e aí ele fala: como pode se notar, a avaliação de bens imóveis requer conhecimentos específicos em matemática financeira, estatística e domínio dos métodos avaliatórios, e conhecimento sobre fundações, estruturas e coberturas de imóveis, bem como características de materiais que os envolvem. Sendo assim, é imprescindível que a avaliação seja feita por um profissional capacitado para tanto. Nesse caso aqui também foi uma avaliação, né? Inclusive foi uma avaliação da FUNCEF, e tinha sido feito por um corretor imobiliário. A parte foi lá e apresentou os argumentos mostrando que quem tinha que fazer era engenheiro ou arquiteto. O juiz acatou e mandou fazer uma nova avaliação por engenheiro ou arquiteto, tá certo? E aí tu vai falar: pô, Murilo, mas se a norma que fala não é uma lei, a norma técnica é de caráter obrigatório? A resposta é sim. Por quê? Porque de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de serviços, e seja um corretor fazendo avaliação, seja um engenheiro fazendo avaliação, seja um arquiteto fazendo avaliação, ele nada mais está fazendo do que prestar um serviço. E ele está dizendo aqui que é vedado eu prestar um serviço, né, em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou pela ABNT. Então, ou seja,
a norma técnica é de uso obrigatório e, como eu mostrei para vocês, a justiça, os bancos já acatam isso. Uma outra pergunta que também é muito feita também nós podemos podemos atuar na parte de inspeção e perícia. E quais são os conceitos de inspeção e perícia? Bem, a inspeção é a avaliação do estado da edificação e de suas partes constituintes, realizadas para orientar as atividades de manutenção de acordo com a norma 5674. Também é importante falar para vocês que saiu agora a norma de inspeção predial, a norma brasileira de inspeção predial. Já a perícia, ela é uma atividade técnica realizada por um profissional com qualificação específica para averiguar e esclarecer fatos, apurar as causas que motivaram determinado evento. E aí eu peguei aqui um código, um parágrafo, um artigo do Código de Processo Civil, que diz que o juiz será assistido por um perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. E é aquilo que eu falei, os fóruns, as varas, precisam criar um cadastro de peritos. Está dizendo lá no inciso 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Tá certo? E o que faz o engenheiro de avaliação? Tudo que envolva valor de mercado ou valor de indenização ou custo de construção referente à comercialização, atualização de valores ativos patrimoniais, que foi aquela avaliação que eu fiz no ano passado, né? O órgão público queria fazer o seu balanço patrimonial. E aí precisa saber o seguinte, quanto vale os meus imóveis? E foi isso que eu fui fazer. Avaliação para fins de seguro, hipotecários e garantias. A pessoa quer pedir um empréstimo e quer dar a sua casa ou seu prédio comercial em garantia. O banco pede para fazer essa avaliação. A análise de investimento imobiliário é aquele caso que eu falei. Um banco ou uma empresa quer fazer um investimento em um imóvel. Então, para poder ter um investimento com segurança, ele precisa saber quanto é que vale aquele imóvel. Para isso é feita uma avaliação. Também, para determinar o valor de mercado, esse aqui é o mais comum, saber quanto é que vale, por exemplo, um apartamento hoje no bairro X, no andar 4, por exemplo, num prédio com elevador. Isso é uma atribuição de determinar o valor de mercado. A análise de habilidade de empreendimentos, né? A pessoa quer montar uma fábrica, enfim, algo que gere recursos, se faz uma análise de habilidade de empreendimentos, por exemplo, um hotel. Então, por exemplo, existem hoje engenheiros brasileiros, e nesse caso eu preciso falar para vocês que o Brasil é referência mundial na área de avaliações. Existem engenheiros brasileiros especializados em avaliar hotéis. E essas grandes redes de hotéis chamam esses profissionais toda vez que querem comprar um novo hotel. Então esse profissional, imagina que coisa boa, ele viaja o mundo todo para fazer a avaliação de hotel, né? É meu sonho chegar lá e espero que seja o seu também. Também o engenheiro avaliador ou arquiteto que faz avaliações é chamado quando tem desapropriação. O que é desapropriação? Ora, o poder público precisa criar uma estrada e meu terreno está no meio, né? É claro que o interesse público é maior do que o privado, então ele tem direito de desapropriar a minha área. Só que eu, enquanto dono da terra, preciso ser indenizado daquilo que eu perdi do meu terreno. E é feito um cálculo, então, né, acerca de quanto vale aquele pedaço que foi subtraído da minha terra. A mesma coisa para a servidão administrativa. O que é a servidão? É quando, por exemplo, ele não vai pegar um pedaço do meu terreno definitivamente, mas vai limitar o uso dele. Por exemplo, vai passar uma tubulação de água dentro do meu terreno. Aquilo, meu terreno continua sendo meu, mas de certa forma prejudicou o valor do meu terreno, uma vez que agora eu não posso mais fazer qualquer tipo de obra ali, pois pode ter, enfim, um conflito com aquela rede de água. E nesse caso, não é como se eu perdesse uma parte do meu direito de construir o que eu quiser naquele terreno. E isso também precisa ser indenizado, tá certo? Assim como indenizações, né, aquele caso que eu falei, uma pessoa invadiu uma área e já mora lá há 30 anos. Tá, o terreno foi invadido, mas ela tem algum direito porque ela está lá há 30 anos, né, que é o chamado uso capião. Então, para aquela pessoa sair daquela área, é necessário que seja indenizado o que ela já construiu ali. Então, é preciso calcular essa indenização. A partilha de bens, né, quando há, enfim, uma herança ou algo desse tipo para ser dividido por pessoas,
revisionais de valor de locação e lançamentos fiscais. Então, por exemplo, o município que você mora tem um profissional de engenharia de arquitetura que foi contratado ou que faz parte daquela prefeitura para calcular o valor do IPTU, né, da cidade inteira. E são chamados, então, de avaliações em massa. Quais são as normas que são aplicáveis na área de avaliações? As normas são a 14653, que tem 7 partes, tá certo? Então, por exemplo, procedimentos gerais. Todo mundo que for da área de avaliação tem que saber. Aí, no caso, por exemplo, o engenheiro ou o arquiteto que vai avaliar apartamento, casa, terreno, lote, vai ter que conhecer a de imóveis urbanos. Já o agrônomo vai ter que conhecer a de imóveis rurais. A de empreendimentos pode entrar aqui uma gama de profissionais dependendo do tipo de empreendimento, tá certo? Máquinas, equipamentos, instalações e complexos industriais, aqui tem uma interfacezinha. Parte vai ser um engenheiro de produção, parte um engenheiro mecânico, parte um engenheiro eletricista. Tem a de recursos naturais, que seria mais para o engenheiro florestal, ambiental, e a de patrimônios históricos, que pode até fazer o engenheiro civil, mas aqui o foco principal é do arquiteto. Além também, uma outra norma que a gente utiliza bastante é a norma 12.721, quando é necessário, por exemplo, calcular custo de construção. Beleza? Então, é muito importante que você perceba que vai precisar assistir os próximos vídeos desse nosso workshop. Esse nosso workshop será composto por 4 vídeos, onde no próximo vídeo nós vamos fazer uma introdução à engenharia de avaliações. Mostrar para vocês um exemplo prático da metodologia que pode fazer com que você dê uma virada de chave na sua carreira e possa ser então esse profissional que conseguiu enxergar as oportunidades e está pronto para poder empreender, ter o seu pequeno consultório, o seu pequeno escritório, o seu pequeno negócio e poder ganhar dinheiro mesmo sem ter emprego, prestando serviço, seja para a justiça, seja para os bancos ou para as empresas. Então, aguardo você no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!